Bom dia. Em um dia dedicado às mulheres do agronegócio, a Tecnoshow Comigo 2022 traz como palestrante Lígia Pimentel, médica veterinária e autora do livro Administre os Riscos de Preços Pecuários, um guia prático para a rede de sucesso. Fundadora e diretora da Agrifato, empresa de consultoria focada na inteligência de mercados. E com o tema Projeções sobre o mercado de proteína, vamos receber com aplausos Lígia Pimentel. Nós pedimos que as perguntas sejam feitas no final da palestra. Obrigada, viu? Que apresentação gentil. Bom dia, pessoal. Olha, uma alegria estar aqui. Eu vim na feira a última vez em 2017, eu vou começar pelo final, né? E tá lindo, nossa, como cresceu, como tá. Parabéns, assim. Essas flores aqui, estou querendo levar tudo para casa, né? Que alegria começar o dia assim. Eu não consegui vir ontem, cheguei ontem à noite. Então, primeiro de tudo, queria elogiar aí que a feira está muito bonita. Espero que vocês aproveitem muito. Eu tive que viajar bastante para estar aqui. Larguei meus 4 filhinhos em casa. Então, assim, espero que vocês aproveitem. Deixa eu pegar o passador, esqueci o passador ali. Alguém pode me passar aqui para eu não tomar um tombo? Já começar o dia passando vergonha? Obrigada. Obrigadão. Então, pessoal, eu tenho um desafio, né, que a gente falar, vocês sabem, quem me conhece sabe, a gente gosta mais de falar de pecuária, mas mundo super globalizado, né, várias influências externas, não seria diferente a gente permear a análise pecuária com a análise do frango, do suíno também, sem falar que a região é muito forte nessas duas proteínas também. Então, vamos lá. A gente tem um desafio de tentar projetar o mercado, mas para a gente olhar para frente, a gente precisa entender o que está acontecendo hoje, né? Basicamente, eu trouxe só um contexto histórico de consumo. Então, como vocês podem ver, quando a gente olha a carne suína, ela vem crescendo devagarzinho em termos de consumo per capita. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, por exemplo, que o professor de suinocultura não deixava a gente chamar de porco, né? Era suíno. Estava fazendo um marketing ali para melhoria da imagem da carne. Hoje a gente tem uma geração de gente que não sabe o que é a canjiquinha da carne do porco, mas, né, mudou muito esse cenário e a gente tem conseguido aí, a passos lentos, mas acho que orgânicos, fazer crescer o consumo de carne suína, que, por sinal, eu gosto muito. Quando a gente fala de frango, a gente sabe que é o grande refúgio, né, do brasileiro. O brasileiro não tem o grande hábito de consumir carne suína em substituição à carne bovina. Então, a carne de frango vem subindo assim de uma maneira bem mais consistente, né, permeando mais a mesa do brasileiro. Em contrapartida, a carne bovina vem perdendo espaço desde 2003, 2004, ali 2005. Tem alguns motivos para isso, mas a gente tem aumentado em produção e principalmente em exportação. Hoje a gente tem deixado uma fatia maior, historicamente, né, do que a gente deixou no passado, para a carne bovina exportada. E, de um certo modo, isso pode ser visto, por que a gente está diminuindo o consumo de carne bovina aqui, né? Essa é uma tendência global, na Europa isso está acontecendo também. Mas, basicamente, eu posso dizer para vocês que foi muito positivo a gente ter angariado um pouquinho mais de fatia do mercado internacional, né, para ficar um pouquinho menos exposto aqui ao mercado doméstico, com algumas desvantagens que eu acho que vou tratar ao longo do caminho. Então, esse hoje é o panorama do consumo, né, do brasileiro consumindo carnes aqui no Brasil. E a gente vê aí que a maior participação, obviamente, é a carne de frango. A gente vai contextualizar também pelo conflito lá na Europa. Eu acho que já trouxe consequências imediatas, apesar de já ter sido muito discutido esse assunto. Acho que ele tem que ser trazido à tona. Ele traz consequências que não vão parar por aqui, né? São consequências que vão reverberar aí por mais um tempo. Então, primeiramente, quando a gente olha ali a região, a gente vê o que acontece com a região em termos logísticos, né? Então, vou até vir aqui para a gente conversar um pouquinho. Quando a gente olha o acesso aqui ao mar, a gente tem um problema, né? Que acaba bloqueando o acesso a grãos, mas o nosso acesso direto às exportações para a região também. Então, assim, o primeiro grande problema, né, problema que a gente olha globalmente é que tem um grande fluxo de trânsito, de tráfego, de mercadorias ali naquela região,
que fica bloqueado. A gente já sabe disso. Mas eu queria que vocês vissem as rotas marítimas, porque toda vez que um navio ele não pode passar por ali, aquilo que ele fazia em 10 mil quilômetros, agora ele tem que fazer em 15, em 20, em 22 mil quilômetros, né? Isso é perda de tempo, de eficiência, combustível. E a gente tem vários efeitos que já começam a aparecer e que eu acho que eu consigo listar aqui. Primeiro ponto do conflito, o primeiro grande ponto e o mais óbvio, é a queda de exportações para a região, né? Então, tudo que a gente exportava para aquela região, imediatamente fica bloqueado e já está bloqueado há mais de um mês. Segundo, queda de carnes na região. Por quê? Toda perda de consumo, né, ela faz com que a gente comece a migrar para ou sair das proteínas ou ir para proteínas mais baratas. Então, a carne bovina, obviamente, é a mais prejudicada nessa seara. Então, primeiro, eu não consigo exportar. Primeiro, o produto não chega lá. Segundo, o próprio consumo local cai, porque numa guerra, assim, os valores, a economia, os bens de consumo, o poder de compra, os recursos disponíveis estão sendo absolutamente destruídos. Concordam comigo? Então, a renda dessa população, ela automaticamente cai e de uma maneira muito rápida, muito acelerada. Terceiro, a gente sabe que a região ali é grande exportadora de grãos, né? 35% do trigo global é comercializado por ali, 15% do milho sai dali, cevada sai dali, né? Então, imediatamente, bom, a Ucrânia é grande produtora, né? A Ucrânia é detentora de produção de grãos. Então, a gente vê imediatamente um reflexo, uma reação violenta do mercado, projetando aí a alta dos grãos em cima dos preços futuros. E a gente já sente na boca do cerealista aqui na hora, né? A queda não chega, mas a alta chega rapidinho. Então, aumento com o custo dos grãos imediatamente. A gente aprendeu muitas coisas no decorrer dessa história. Obviamente, eu também. Então, a gente começou a entender o que era a tal da dependência de energia, né, de gás natural, principalmente, da Europa em relação à Rússia, né? Rússia, que também é grande exportadora e disponibiliza bastante petróleo globalmente. Então, primeiro, o gás natural explodiu, petróleo também explodiu, custos com energia, obviamente, vêm na mesma esteira, então custos com energia também subiram. Rússia é grande exportadora de fertilizantes, mais de 20% de tudo que a gente importa vem de lá. Fertilizantes explodiram também, né? Principalmente depois de uma quebra de safra, inclusive de safra de capim no ano passado. Então, quem estava pensando em fertilizar esse ano, começar a tratar a pastagem como ela merece, já começou a ficar menos encorajado, tá? Aumento dos custos logísticos, como uma resposta àquele mapa que eu acabei de mostrar para vocês. Então, tudo tem que ser desviado, até mesmo aviões tiveram que ser desviados, né? Então, quem ia do Japão para a Europa e passava por cima da Rússia ou da Ucrânia, parou, o cara tem que fazer um outro trajeto, que demorava 9 horas, agora demora 16. Então, assim, é um absurdo, né? Aumento dos custos logísticos, tanto pelo maior tempo de mar, quanto pela maior competição dos navios pelas rotas que estão sendo utilizadas e também pelo próprio combustível, tá? Pelo próprio combustível. Houve uma grande volatilidade em torno das moedas. Então, vocês viram que o real começou uma derrocada assim, saiu de 5,40 para vir parar agora em 4,60, triscando os 4,60. Isso é volatilidade, você fica pé da vida, porque ontem você comprou insumo dolarizado a 5, agora o dólar aí em 4,60, 4,70, né? Isso é risco, tá? Então, a volatilidade das moedas e temores também sobre pagamentos, isso ficou mais isolado ao mercado internacional, né? Essa questão aqui dos temores aos pagamentos. Mas a gente ouviu falar que tem banco russo que pediu bancarrota, né? Pediu recuperação, aí, falência, na Suécia, por exemplo. E isso aí pode trazer uma contaminação. Então, o que acontece imediatamente? As taxas de juros começam a subir. Risco maior, remuneração maior, né? Para eu emprestar o meu dinheiro para você. Então, acesso a crédito ficou mais dificultado. Seguro também, está atrelado ao custo do crédito, o valor do seguro, e alguns outros riscos geopolíticos. Então, trouxe muita confusão. Parece que a gente tem se acostumado com essa confusão nos últimos anos, né? Desde 2017, que eu acho que, principalmente na pecuária, a gente não vive um ano muito normal. Acho que eu poderia estender para as outras commodities também, para as outras proteínas. Então, em 2017, a gente teve Operação Carne Fraca, a gente teve o Joesley Day, que foi em maio, né? A Operação Carne Fraca foi no final de março. Joesley Day foi na metade de maio. Então, foi um ano em que o preço do boi caiu muito, né?
2018, a gente teve um mês de greve dos caminhoneiros, ninguém andava para lugar nenhum. Lembra o que aconteceu com o preço do combustível na bomba, por exemplo, né? Subiu muito. A gente teve em 2019, na pecuária, um caso atípico, né? Eu chamo de vaca louca falsa, né? Eu acho que a gente precisa começar a nomear melhor as coisas no nosso setor. Porque quando a gente fala vaca louca atípica, o leigo só escuta vaca louca, ele não sabe que é típico. Então, ele faz associação com a vaca louca imediatamente, e aí todo mundo acha que no Brasil tem vaca louca, e não é assim. Então, eu falo vaca louca falsa, né? Mas é encefalopatia espongiforme bovina na sua forma atípica. É difícil explicar isso pro leigo, né? Então, a gente teve um caso em 2019, nós ficamos um mês sem exportar carne bovina, principalmente para a China, que já estava despontando como um grande parceiro. Mas como o mercado pecuário estava entrando em fase de alta de ciclo, tá? E aí vou falar um pouquinho de ciclo para vocês já, que eu acho que é importantíssimo para a gente contextualizar o médio e longo prazo. O mercado não ligou muito. A gente parou um mês ali de exportar, mas o boi não caiu. E em 2020, no final de 2019, a China entrou comprando tudo, depois da peste suína africana, que foi, por sinal, em 2019, né? Vocês ficaram sabendo, dizimou praticamente metade do rebanho suíno da China. Então, isso contamina, né? Assim como contamina no Brasil, contamina as demais proteínas. Então, na falta do suíno, eu consumo um pouco mais de frango, eu consumo um pouco mais de bovino. Eles saíram habilitando plantas frigoríficas no mundo inteiro, inclusive no Panamá. Vocês já ouviram falar que o Panamá é exportador de carne bovina? Pois é, a China tem uma planta habilitada de carne bovina, né, de abate de bovinos no Panamá. Na Rússia. Então, o que aconteceu, né? Esse foi um outro fator que foi bem atípico. Não é normal a China sair comprando o triplo do que ela comprava no ano passado. Então, ela saiu acelerando muito, o dólar estava se valorizando também, e o que aconteceu, basicamente, é que o boi saiu de outubro de 2019 de R$160 arroba, nominal, tá? Para 220 em janeiro, e, novamente, no mesmo fim de janeiro, R$170. Então, isso é uma volatilidade, gente, assim, absurda, né? E a volatilidade, ela embute risco, porque você está empolgado, você está vendo o preço do boi subir, você paga mais caro na reposição em resposta, e depois o preço do boi cai, e você fica como? A ver navios, né? Um risco muito elevado. Então, a gente está mais permeável a essa influência, inclusive, das exportações sobre a formação de preços domésticos. E aí a China, ela vem em ondas, né? Ela vem e compra muito e para, e volta para baixo. Vou mostrar até um gráfico aí para vocês depois sobre preço, para vocês terem uma noção de como isso traz um nível de risco para os preços da pecuária também. E aí, de repente, eles desaceleraram em 2020. Em 2020, nós tivemos também pandemia, quem diria. Eu publiquei meu livro... Não, desculpa, foi 2019, né? Perdi já a noção, gente do céu. Foi 2019 ou 20? 20, né? 2020, então. Eu publiquei o livro e eu estava até contando para a Teca ontem que a gráfica foi entregar meu livro no meio do auge, assim, quando as pessoas se trancaram em casa, né? E eu cheguei um dia na Faria Lima, que o nosso escritório ficava lá, e eu falei, gente, isso aqui parece uma cidade zumbi. Sabe aquela cidade que rola, aqueles pedaços de planta, assim? Eu falei, nossa, que coisa impressionante, São Paulo parou. Uma delícia, né? Não tem trânsito. São Paulo parou, nós temos aqui alguma coisa muito séria acontecendo. O que vai ser disso aqui? Todo mundo achava que o preço do boi ia cair, porque a crise ia ser muito grande, né? Que ia derrubar o consumo, ia ter uma migração massiva para as outras proteínas, que todo mundo se trancou em casa, ninguém gosta de cozinhar, fritar bife todo dia, prefere uma coisa mais fácil de fazer, um franguinho na panela, né? Nada, gente. O preço do boi subiu mais 50%. Vocês têm noção que foi de 160 para R$300 em dezembro do outro ano? Absurdo, né? De valorização. Fase de alta de ciclo pecuário. Mas o lockdown, a pandemia, toda essa incerteza, essa situação que a gente nunca tinha vivido como humanidade, trouxe uma incerteza, uma insegurança muito grande. Ninguém sabia o que ia acontecer. Em 2021, nós tivemos mais 2 casos atípicos, né? A vaca louca falsa, que eu falo. Nós ficamos o último trimestre inteiro de 2021 sem exportar. O preço do boi teve a maior queda mensal em outubro do ano passado, desde a implantação do Plano Real no Brasil. Foi quase 11% de queda num mês, justamente em outubro, que é o mês que a gente está entregando boi confinado, com custo alto. E fora que 2021, ele veio de toda aquela alta da reposição, ou seja, justo na hora que eu ia entregar meu boi, pá, o inesperado acontece. Então, assim, muito volátil, né? Esse mercado muito incerto, muito inseguro. Mas algumas coisas dá para a gente começar a amadurecer, né?
e começar a trazer para dentro de um racional de análise. E eu costumo dizer o seguinte, quando eu comecei a trabalhar, meninona, né, tinha acabado de sair da faculdade, eu comecei a entender a técnica da análise, como tentar projetar, né, oferta e demanda. A oferta, né, vem dos animais abatidos, da produção de carne, a demanda do mercado interno e do mercado externo. E como que a gente combina? Eu falava, nossa, legal, a gente tem até uma taxa de acerto interessante quando a gente olha as análises que a gente faz. Mas eu ainda não tinha maturidade para falar o que o produtor faz com isso. Você assiste a palestra torcendo para eu falar que o preço vai subir, ou tentando se precaver quando eu falo que o preço vai cair para fazer alguma coisa que possa te, né, dar uma vantagem. Então, a gente tem que amadurecer esse pensamento. E a ideia é trazer um pouquinho dessa dinâmica de mercado para ver o que a gente pode fazer daqui para frente. Tá? E eu vou trazer um pouco dessa dinâmica para vocês. Isso aqui é custo de produção, né? A variação acumulada do custo. Se você pegar aí março de 2021 é base zero. Então, só para vocês verem a variação acumulada. As 3 proteínas sofreram muito. A composição do custo do boi gordo aqui inclui reposição, por isso que ele deu uma esticada em relação a milho, a suíno e frango, só para vocês entenderem que a reposição puxou, né? Isso aqui não significa o custo mais alto, significa, não pus valores aqui, a variação do custo, tá? Quanto que o custo subiu ou caiu de maneira acumulada ao longo do tempo. Mas vocês podem ver aí que o preço dos grãos, né? Essa bombada que os grãos mostraram aí ao longo do início desse ano, está cobrando um preço muito caro. Tá? Hoje, para vocês terem ideia, no atacado de São Paulo, a gente tem uma situação para o suinocultor assim, que é lamentável, né? Que o preço do suíno está mais baixo que o preço do frango. É claramente uma distorção, até pela natureza fisiológica do animal, que a gente sabe que o frango é produzido de maneira mais rápida, ele engorda de maneira mais eficiente que o suíno, que por sua vez é mais eficiente que o bovino, a gente sabe disso. Mas a gente tem distorções agora graves de mercado, né? E o suinocultor sofrendo muito nessa seara, principalmente depois dessa última alta aí do preço dos grãos. Agora deu uma caída na bolsa, mas a gente ainda não sentiu isso na hora de originar. Então está doído, né? O pessoal está magoado. E aí eu queria falar um pouquinho agora de médio para longo prazo. Tá? Eu vou falar de ciclo pecuário. E às vezes a gente recebe assim algumas pessoas falando, esse negócio de ciclo é mentira, eu tenho a prova aqui. Eu vou falar, olha, como que você consegue negar que a gente tem aqui, ó, vamos lá de novo. A gente tem aqui, ó, acho que todo mundo consegue me ver, né? A gente tem a margem do bezerro caindo e a gente tem o abate proporcional de fêmeas subindo. E isso vai se invertendo. A margem do bezerro sobe, o abate de fêmeas cai. Como negar que quando o bezerro se valoriza, eu quero segurar as fêmeas para produzir mais bezerros? Como negar esse raciocínio, esse racional? Né? É assim, né? Assim em qualquer mercado. Lembra do Paletas Mexicanas? Nossa, está dando uma grana, vamos abrir. Todo mundo faliu, abriu um monte, né? Deu pau. Cadê as paletas mexicanas? Não tem mais. É isso, né? Basicamente, essa é a lógica. Então, vejam que interessante. Nós temos períodos em que a margem da cria, né, ela cai, ela prejudica o criador se vê desestimulado, se desfaz das fêmeas de maneira proporcional aos machos, né, abate mais fêmeas proporcionalmente, e aí, nesse abate de fêmeas, eu reduzo minha capacidade produtiva, pus as fêmeas no gancho, não para reproduzir, daqui a pouco eu vou ter menos bezerros, a margem da cria começa a subir de novo, eu seguro a fêmea de novo, é simples assim. Tá? Aí a questão é, onde estamos? Para onde vamos? Então, se vocês olharem a margem da cria, ela não está corrigida, por isso que ela vem corrigindo sempre para cima, valores novos ali, ela não consegue, em primeiro lugar, renovar máximas. Esse é o primeiro ponto. Então, se vocês olharem a margem da cria, o laranjinha ali lá para o final do gráfico, tem uma lupa aqui, mas não sou muito boa, eu pego o jeito dela, mas ela tem um delay. Ah lá, tá meio difícil ali, beleza. Isso aí, ó. O bezerro não está conseguindo renovar as máximas. Por quê? Porque desde 2018 para 2019 eu tenho retido fêmeas nas propriedades rurais brasileiras. Isso aqui é dado do IBGE, não sou eu que estou falando. Então, você vem diminuindo a participação de fêmeas nos abates. E a fêmea que foi retida lá em 2019, 2018, 2019, ela está entrando em idade reprodutiva, né? Já entrou, na verdade. E aí ela começa a produzir novas fêmeas, que daqui a pouco vão produzir novas fêmeas. Então, isso aqui é progressão geométrica.
Vocês estão entendendo? E o que acontece? Hoje a gente tem uma oferta maior de reposição, dá para sentir nos leilões. A gente sente que o preço do boi magro já não está mais a mesma coisa. Nominalmente, olha, eu não estou nem falando em termos reais. O que significa falar em termos reais? Significa que o preço da reposição ficou estável e a inflação subiu. Você perdeu ali no custo de produção, você perdeu na margem. Né? Mas eu estou falando em termos nominais, caiu mesmo. Né? A gente não tem mais o mesmo preço que a gente tinha antes. Então, assim, o que é? Mercado que esfriou, não tem pasto e o pessoal está precisando dispor aí dos animais para venda? Não, não somente. Né? Eu concordo que temos questões aí climáticas, por exemplo, que fizeram aumentar, diminuir a taxa de concepção das fêmeas e agora tem um abate maior, por exemplo. Isso a gente pode, não posso negar que temos fatores sazonais. Mas vocês vão de convir comigo que se a gente está diminuindo tanto assim o abate de fêmeas, eu estou aumentando a capacidade produtiva de bezerros. E isso significa que eu estou virando o ciclo pecuário para a fase de baixa. O que é a denominação, o que é a descrição da fase de baixa do ciclo pecuário? É quando o preço do boi gordo varia abaixo da inflação, ou melhor dizendo, ele varia abaixo dos custos de produção. Ah, dá um exemplo, 2017. Ah, mas foi o Joesley Day, foi o Operação Carne Fraca, mas gente, o ano inteiro não tinha oferta, nós estávamos projetando um mercado mais ofertado naquele ano. 2017 foi assim uma devassa. Né? 2019, por exemplo, a gente teve uma interrupção de exportações para a China. O mercado nem sentiu, por quê? Estava entrando em fase de alta. O que manda é oferta. A demanda ela é um pouquinho menos elástica. Tem esse problema, por exemplo, da China saindo no último trimestre do ano passado e caiu 10%, mas é um mês, assim, não é um semestre, entendeu? A gente, da mesma forma que a China saiu e caiu 10% em outubro, depois em novembro o preço estava mais alto do que quando começou a cair. Entendeu? Porque os frigoríficos reduziram o abate. Então, o que eu quero dizer é, o ciclo pecuário existe e ele ajuda muito a gente, seja você criador, seja você recriador, seja você invernista, faça você o ciclo completo. Tá? Se a gente conseguir entender a dinâmica do ciclo pecuário, você consegue projetar as suas ações técnicas dentro da propriedade para lá na frente conseguir, por exemplo, lotar um pouco mais a fazenda com reposição relativamente barata, comparativamente, proporcionalmente mais barata, quando a relação de troca favorece um pouco mais. Porque, por exemplo, olha, se eu estou falando que eu estou retendo fêmea já há bastante tempo, o bezerro não consegue renovar máximas, o que vai acontecer se eu lotar minha fazenda de bezerro agora? A chance de lá na frente eu vender ele com prejuízo é muito maior. O que fazer agora, então? É sobre isso mais ou menos que a gente vai falar. Tá? Eu vou falar um pouquinho aqui de mercado, depois eu vou trazer a solução, né? Qual que é a ação, porque a análise sem ação é torcida. Tá? Bom, ciclo pecuário aqui de novo, só para a gente escrever. Se vocês olharem lá no finalzinho, a última faixa ali, ó, mais vermelha, mais escurinha, mais marronzinha, sei lá, né? Vocês vão ver que o boi também não consegue já renovar máximas. E esse preço aqui, ele é corrigido. Você pode até falar para mim, ah, Lígia, mas nominalmente o boi atingiu aí São Paulo 350, né? Faz 2 semanas atrás. Eu falo assim, ó, é verdade, mas e quanto que subiu o custo nesse meio tempo aí? Você está entendendo? O boi subiu o quê? De 340 para 350 e o custo? Proporcionalmente, quanto subiu? O custo subiu mais. Então, é isso que esse gráfico traz. Ele traz o preço real corrigido do boi. E ali no final, ó, na última linha, esse é um gráfico de longo prazo. Vocês podem ver que ele começa ali o início da série histórica 1954. Então, por isso que a gente perde a proporção dos movimentos menores. Mas vocês podem ver que o preço do boi está ali, ó, em termos reais, caindo. Ele não está subindo, porque ele não está conseguindo compensar a alta do custo, a alta da inflação. Né? E é aí que a gente começa a se sentir um pouco desestimulado. Isso ainda não entrou com força. Você vai falar, ah, Lígia, mas o confinamento está dando rentabilidade agora, com essa queda do preço do boi magro, antes dessa alta violenta aí do preço do milho. Eu falo, sim, mas tudo começa devagar, né? E a gente começa a perceber no preço da reposição. Antes do boi ficar gordo, terminado, ele é boi magro e ele é bezerro. Então, a gente primeiro sente o efeito ciclo pecuário sobre os bezerros e a reposição. Aí, eu queria mostrar para vocês mais uma prova, né? Mais porque virou uma discussão acalorada, esse negócio de ciclo pecuário não existe. Vejam aqui que as células em vermelho, elas representam, aqui são os anos, né, os meses, então, assim, é como se fosse uma coisa contínua.
E vocês podem visualizar que quando a célula está vermelha, ela representa abates de fêmeas abaixo da média. E vocês podem ver que até intervalos temporais, assim, a coisa meio que se repete, né? Claro, nós temos fases assim que duram menos, né, que são mais amenas, como 2015 e 2016, e a gente tem fases que duram mais, como 2008 a 2010, beleza, mas a gente tem sim esse efeito temporariamente assim equilibrado, balanceado. Ah, Lígia, mas você está falando que isso aqui é fase de baixa? Não, não, não. Eu estou falando que isso aqui é abate de fêmea abaixo da média. Vocês lembram, por exemplo, de 2010, 2011? Eu lembro bem, porque foi um ano em que o preço do boi subiu 30 e poucos %. Foi quando eu fui trabalhar na corretora, na XP Investimentos, né? E eu mandava comprar boi e todo mundo ganhava dinheiro. Eu achava aquilo lindo, achava que eu, nossa, descobri a América, né? E não era, gente, o boi pegou tendência. É fácil, né? Então, eu tive uma grande sorte também, na verdade. Mas o que aconteceu? O preço do boi subia e todo mundo falava, deixa eu reter as fêmeas. É isso que eu estou falando para vocês, é isso que eu estou contando para vocês. Tá? Então, basicamente, é isso aí. E 2016, Lígia? Olha, vocês devem lembrar que 2015 foi o ano de um termo que cunharam aí no mercado que se chamava apagão de bezerros. Eu ia nos eventos e tinha a programação do evento, estava lá, palestra sobre o apagão de bezerros, o que fazer? Apagão de bezerros em 2015, retenção de fêmeas 2015 e 2016. Tá bom? Então é isso aí. E agora a gente está vivendo uma coisa parecida. Ó, 2020, o preço do boi sobe, todo mundo segura a fêmea. Então é simples assim, tá? Bom, aí a gente começa a projetar mercado. Aí a gente começa a entender, ou projetar, né? Que se eu tenho uma maior capacidade produtiva, se eu estou acumulando fêmeas para reprodução, eu estou aumentando meu rebanho, estou expandindo o meu rebanho pecuário brasileiro. Então, quando a gente olha aí o rebanho, a gente começa a projetar. Ali está 2021, mas não é, tá, gente? A última coluna é 2022. Me perdoa que eu errei no dedo ali. Mas vocês podem ver que a gente começa a projetar o rebanho bovino em crescimento. Rebanho de fêmeas também em crescimento. O maior aí da última década, por sinal. Tá? Quando a gente fala de preço de reposição, se vocês pegarem essa área cinza, ela fala aí que foi o mínimo e o máximo de preços corrigidos para o bezerro. Tá? E aí a linha verde é 2021 e 2022 já está lá, ó, abaixo. Tá? Em termos reais, o preço do bezerro já caiu. Entendeu? E o criador não gosta muito quando a gente fala isso. Mas em minha defesa, a gente é criador também lá no Mato Grosso do Sul. Meu irmão é apaixonado por bezerro, ele gosta de fazer cria. Então, nós estamos juntos aí, de mãos dadas, tá? Junto, ninguém solta a mão de ninguém. Ao mesmo tempo em que a gente tem isso, nós temos uma questão importante aqui, que é o consumidor brasileiro. Bom, nós estamos saindo de um ano, que foi 2020, em que o preço do boi subiu mais de 50%. Em 2021, até agosto, ele subiu bem, se manteve, né? Teve aquela barrigada lá no último trimestre, mas beleza, vamos falar que foi pontual, né? Foi uma coisa ali fora da curva. E agora está se mantendo ali, perdeu um pouco de valor real, mas está ali, né? Se você pegar sob um ponto de vista mais amplo. E o que está acontecendo com o rendimento médio do brasileiro, né? Olha lá. A gente achou que 2015, 2016 estava ruim, olha lá. Na média, o brasileiro tem perdido poder de compra. Né? Por quê? Isso aqui basicamente é inflação. Só que ainda não abrange desemprego. A gente pode falar de desemprego também. O desemprego é o fator crucial para o consumo de carne bovina no Brasil. O cara está desempregado, a última coisa que ele pensa é em assar uma carninha. Né? Ele está preocupado em pagar as contas, então ele fica menos permeável. Mas aqui eu estou falando de renda. Então, o rendimento médio do brasileiro ele é o menor aí desde, se eu não me engano, acho que é 2007. Preciso olhar, pegar uma série histórica mais longa. Mas vocês podem ver aqui que o bicho está pegando, né? Então, a inflação está comendo o poder de compra do brasileiro. Quando a gente olha aqui, agora vamos falar de outras proteínas também, a diferença do preço do boi com o preço do frango é a maior dessa série histórica aqui também, desde 2012, para a gente pegar um contexto aí que combina com o slide anterior. O preço do suíno também está com uma diferença de quase 200%, ou seja, eu estou desempregado. Né? O desemprego diminuiu agora. Sim, mas pega a série histórica lá, está bombando, né? Desde 2014 que a gente não abandona os recordes históricos. Então, assim, desempregado, com a renda comprometida pela inflação,
o preço da carne bastante alto, a gente sabe disso, a gente ama a carne, a gente é da pecuária, mas a realidade brasileira, né, ela grita também, ela fala também, a gente tem que falar as verdades. E aí, quando a gente olha a diferença com frango e com suíno, o que acontece? O consumo per capita cai. Essa é a realidade, né? A gente ouviu falar muito de consumo de ovos também no meio da pandemia, né? Que bombou, que foi recorde, pois é. A gente tem que dar graças a Deus que o mercado internacional salvou a gente. Então, quando a gente olha a diferença, ela vem não ajudando muito, né, a competitividade do preço da carne bovina. E ainda bem que tem substituto, né, para ninguém morrer de fome também, graças a Deus. E aí, quando a gente olha um pouquinho, produção de frango no Brasil, se você pegar do último ano, né, de 2019 para 2021, a produção, né, de carne aumentou 6%, enquanto o abate de frangos aumentou 3%. Então, é incrível assim, a capacidade que o frango ainda tem de aumentar a produtividade, depois de toda essa história que a gente sabe, desde a década de 60, lá no franguinho Galinzé, para as grandes granjas que a gente tem hoje, então é impressionante. E eu acho que me traz assim, uma inspiração muito grande para tudo que a gente ainda tem para fazer na pecuária, com os animais, né, com a nossa genética, com a eficiência da engorda, com a produtividade da carcaça, né, com o rendimento da carcaça. Então, me inspira muito a indústria do frango. Não que boi tem que virar porco, né, que nem a gente fala vulgarmente, mas tem muito para a gente fazer ainda, principalmente com pastagem. Quando a gente fala de exportação de frango, subiu 8% no período. Então, a gente cresceu em produção, cresceu em abate, mas a exportação ainda cresceu mais. Não na mesma linha do boi e do suíno, mas cresceu. Frango foi o que menos cresceu em exportações, tá? Por quê? Porque o mercado doméstico pediu muito frango, né, por conta da crise econômica, desemprego, inflação. Mas a gente ainda assim teve um mercado internacional demandando frango. Então, o frango, apesar dele estar com uma diferença grande do bovino, em preços ao varejo, não caiu, ficou ali, pá, esgoelando, né, para o consumidor. Quando a gente fala aí de disponibilidade doméstica de carne de frango, aumentou 5%. Então, a gente teve assim, um mercado que, legal, foi o suficiente para dar conta da transferência de consumo de carne bovina para carne de frango. O suíno fica ali meio que no lusco-fusco, né? E aí vamos falar de suínos, que os suínos, eles desempenharam muito bem também. A gente teve um aumento produtivo de 9% para um abate de 7%, né, de alta de 7%. Então, você vê aí que o suíno também ganhou produtividade. Isso é muito legal, né? Quando a gente olha as exportações, em 2020, bom, nem coloquei 2019, tá? Mas em 2020 as exportações cresceram 37%, em 2021 mais 13%, por quê? Fator China, né? Fator China abocanhando, fazendo todo o mundo procurar mais suínos, de uma maneira quase que osmótica. Então, foi o grande mercado exportador foi o suíno, o grande crescimento foi da exportação de suínos, tá? Quando a gente olha a disponibilidade doméstica de proteína, conseguiu crescer 9%. Então, houve uma transferência de consumo também novamente, que não foi o que a gente observou na mesma linha para a carne bovina, né? A gente teve uma redução de disponibilidade de carne bovina no mercado doméstico, já vou falar para vocês. Então, o boi ele vem na contramão. A gente foi cedendo o consumo doméstico de crise para as outras proteínas, mas nós fomos crescendo em exportação. E assim, acho que, né, Deus é tão sábio, ao mesmo tempo em que a gente diminuiu a oferta de animais, a gente abateu menos. Então, isso ajudou muito a contornar o preço do boi, o que estava acontecendo com o preço do boi aqui internamente, né? O mercado se equilibra, o mercado é soberano. Então, quando a gente olha para as exportações de carne bovina, eu vou chamar a atenção para vocês, para esses dois gráficos, para duas coisas. A primeira coisa é que, se vocês olharem o primeiro gráfico ali de barras, a área laranja, né, é tudo que China comprou e o verde é o restante. Então, vocês podem ver o aumento da influência chinesa aí, desde 2019 para cá, que foi brutal, né? E como isso influenciou nas linhas somadas, tá? Então, vocês podem ver que o aumento aí foi brutal. Então, enquanto a gente abateu menos animais, produziu um pouquinho menos de carne, a gente aumentou as exportações, né? Conseguiu se livrar do problema doméstico, ficou mais exposto a câmbio e ficou principalmente mais exposto aos humores chineses. E aí é o segundo gráfico que eu queria mostrar para vocês. Vou dar uma atençãozinha para esse lado aqui também. Olha só. Isso aqui é 2019. Falei para vocês que o boi, se a gente comparar aqui, né, o que aconteceu com as exportações para a China, aqui foi final de 2019, aqui foi janeiro de 2020. Falei para vocês, os caras vêm em ondas, né, eles não querem nem saber, vão arrebentando tudo. Tá? A gente,
Depois eu falo sobre isso. Mas a gente viu aqui uma volatilidade muito grande e aqui é o preço que eles pagavam. Então, no mesmo período, os caras saíram comprando tudo e pagando qualquer coisa e, de repente, botaram o pé no freio em volume e em valor. E aí, o que aconteceu? É o que eu falei, volatilidade. O boi sai de 160, vai para 220, coisa assim que boi 200. Lembra aquelas figurinhas de WhatsApp? Já, né, ficou, tem de 200, tem de 300, agora tem de 380. Vai ficando, né? Mas, de repente, gente, esse vale de pagamento traz o quê? Opa, retranca, porque eu não consigo realocar essa carne no mercado doméstico pelo mesmo preço. Então, eu preciso entender, ficar um pouco menos revoltado, às vezes um pouco menos bravo, entender a dinâmica do mercado. Por quê? Para eu me proteger. E eu vou mostrar isso para vocês de uma maneira bem clara, que foi uma análise que a gente fez no final do ano passado. A gente erra, mas de vez em quando a gente acerta legal também, assim, salva, né? E então a gente tem uma volatilidade muito grande nos humores chineses em relação à compra de carne bovina, e isso tem uma permeabilidade hoje muito maior à formação de preços domésticos do que teve no passado. A vida inteira, desde que eu acompanho esse mercado, a gente exportava 20%. É 20%, é 20%, é 20%. De repente, nós estamos exportando 32%, gente. Isso tem uma mudança na dinâmica da volatilidade dos preços. O preço fica mais nervoso, eles sobem muito, caem muito, né? E toda vez que o preço do boi sobe, é uma delícia, né? Fica todo mundo feliz, valente. Espera um dia, sobe R$10 de um dia para o outro. Lembra 2020? Foi assim. A gente mudou até a apregoação do boi, que antigamente subia de 1 em 1 real, e de repente começou a subir de 10 em 10. Eu falei, meu, isso aqui é muito violento. Mas toda vez que o preço do boi sobe e traz uma melhora imediata de margem, ele traz um problema futuro para mim, que é a reposição que eu tenho que botar no lugar. Toda vez que eu abato um boi, eu tenho que botar o troço ali no lugar. Então, depois que subiu muito e arrancou, qual que é o limite para o mercado? Ninguém consegue, nenhum preço sobe eternamente, né? A não ser nominalmente, mas nenhum preço sobe eternamente. E aí, quando eu reponho o boi caro que acompanhou essa alta, o que eu faço com ele depois, quando cai o preço? Aí que está o grande problema. Aí que está, na verdade, o grande desafio de preços do produtor. E China trouxe essa volatilidade de uma maneira muito clara, muito crua, para a gente ver, muito didática, eu diria quase, né? Aí a gente está falando um pouquinho aqui de exportações brasileiras in natura no primeiro bimestre do ano, 2022 já começou muito bem. Inclusive, por quê, né, Lígia? O que aconteceu agora no primeiro bimestre de 2022? Aqui é só primeiros bimestres, tá? Para a gente comparar. Ora, China ficou um trimestre sem comprar, de repente entrou comprando tudo. E agora brecou de novo. O preço do boi está caindo de novo. Então, assim, cara, como que pode a gente ficar tão dependente desses humores? Então, a gente vai ter que acompanhar o mercado mais de perto. Por quê? O Oriente, gente, o maior respeito que eu tenho por eles, tá? Mas a gente vem de formações de escolas diferentes. A nossa formação ocidental é completamente da formação oriental. Então, nós somos alunos da escola aristotélica de ética. Tudo que a gente aprende de ética lá em direito, em medicina veterinária, no que vocês quiserem, vem da ética aristotélica. Aristóteles escreveu um tratado lá que chama Ética Nicômaco, que era o aprendiz dele, né? Não é daí que vem a ética oriental. Então, o cara encomenda o navio, combina um preço e no meio do caminho ele fala, ó, desisti, não quero mais. Deixa o navio aí, deixa a carne aí. Ou você renegocia, ou eu não quero mais saber. Nós não estamos acostumados com isso, a gente não consegue nem prever esse comportamento, que são culturas muito diferentes. A gente tem diferenças de interpretação até no acordo comercial que está estabelecido desde 2015. Vocês estão entendendo? Então, é difícil. É difícil a gente entender como funciona o cérebro do oriental, do chinês. Isso acontece no Irã também, né? A gente estava importando fertilizante deles, de repente foi um navio lá, os caras trancaram o navio e falaram, não, agora é outro preço, quero baixar, quero subir, desculpa. E é assim que funciona, a gente não consegue entender. A gente está falando aqui também, ó, nas barras, tá? Adoro gráfico, né? Botei 2 em 1. Estou colocando aqui a participação da China nas exportações de carne bovina brasileira. Então, vocês veem aí, olha o tamanho da dependência. Em 2017, nosso maior importador era a Rússia. A gente mandava 32%, 33% de tudo que a gente exportava para eles. E era bastante. De repente, a Rússia saiu, nós ficamos meio magoados também, né? Justo 2017, que foi um ano difícil. Olha a nossa dependência de China hoje, ó. 62% chegou ali em dezembro de 2020. 55% agora em fevereiro fechado de 2022. Tá?
A China é essa área verde aí do gráfico de pizza, hoje. O segundo colocado, olha, me surpreendeu, né? Os Estados Unidos hoje, nossos concorrentes e nossos segundos maiores parceiros. Então, os Estados Unidos levando 10%, deu uma despontada aí também como importador. Bom trabalho que a gente tem feito aí com o Ministério da Agricultura, né? Retomando esse mercado que prometia, estava na cota e de repente foi e deslanchou, né? Nós temos aí em terceiro lugar Egito, depois Chile, querido Chile, meu marido é chileno, Israel, Emirados Árabes, Hong Kong. E a Rússia está lá em sétimo, né? Desculpa. Sétimo lugar. Então, vejam aí que eu estava falando no começo, lá no comecinho da palestra, qual que é o primeiro impacto do conflito lá na Europa? A gente não exportar mais para a Rússia. Legal, mas a Rússia leva quanto? 1,5%? Ah, pouca coisa. Sim, mas é um reflexo, né? A gente tem que discorrer sobre isso. A gente tem aí também, hoje, uma outra coisa que a gente tem que observar, que com essa derrocada do dólar nós voltamos a ficar caros no mercado internacional. Isso não é normal, isso é uma distorção. A gente tem boi de pasto, normalmente tem um custo de produção mais barato, mas de vez em quando encosta e não pode, não é legal. Quando o Brasil fica muito caro aqui, dentro do Cone Sul, ou muito próximo do preço em dólares da arroba norte-americana, depois ele corrige, né, mas não é normal. Então, o preço do boi gordo nos principais países está aí. A gente ainda está competitivo, né? 4,52, competindo com a Argentina, União Europeia e Estados Unidos. Mas se você considerar em termos de oferta, né, a gente está um pouquinho arrochado aí em relação ao Paraguai, por exemplo. Ah, Lígia, mas ninguém tem o volume do Brasil para oferecer. Eu concordo com você. Mas se você pegar de 100% que a gente exporta para determinado país e o cara substituir 1%, 2% para diluir um pouco, aqui já faz um barulhinho, né? Tudo é construção, né? Eu quero depender só de China? Não, quero fazer outros mercados. Pô, então eu preciso estar preocupado com 1%, com os 2%. Você está entendendo? Mas assim, isso aqui não é culpa de ninguém, gente. Isso aqui é câmbio, preço de boi, formação de preço, não é culpa do governo, não é culpa dos Estados Unidos. Isso aqui são coisas que acontecem. É uma análise para a gente fazer de maneira fria, tá? Aí eu queria mostrar para vocês o impacto da Rússia no mercado de carne bovina, que é pequeno, né? Se você considerar aí o consumo doméstico de carne bovina da Rússia, ele vem diminuindo bastante nos últimos 10 anos. Então, a Rússia também segue essa tendência de redução do consumo per capita de carne bovina. Tem sido sempre um desafio para eles a carne bovina. Eles não conseguem produzir, já tentaram estimular a indústria doméstica, fazer confinamento lá. É muito adverso o clima, não tem como competir com um país como o nosso, que, por exemplo, em determinadas regiões consegue fazer 3 safras de milho. Assim, não tem por onde, né? A gente tem muita competitividade. Por isso que os europeus ficam pé da vida com a gente, né? E a importação de carne bovina que vem caindo também. Então, o próprio consumo, pela alta, né, do preço da carne bovina internacionalmente, a Rússia vem diminuindo, porque eles têm tido crises econômicas também, em decorrência da derrocada do petróleo. Vocês lembram do preço do petróleo negativo em 2020? Essas viagens aí, né? E aí, só para mostrar para vocês a posição russa dentre os 10 maiores importadores de carne bovina no mundo de 2012 até agora. Então, a Rússia já chegou em 2012 a ser o segundo maior importador de carne bovina e hoje ela é o 8º. Tá? Então, ela perdeu bastante relevância, né? A gente tem outros efeitos deletérios do conflito, mas não necessariamente aquele efeito direto muito empenhado em prejudicar o preço da arroba aqui domesticamente. A gente tem o problema dos custos, sim, que veio para matar, né? Mas o problema da carne a gente não tem. Aqui a nossa parceria com os Estados Unidos. Vocês podem olhar aí que o Brasil se tornou o maior importador de carne bovina. Os Estados Unidos se tornaram o maior importador de carne bovina brasileira. Desculpa, pessoal. O Brasil se tornou o maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos. Olha lá. Aquele ali é o volume, né, que a gente vem crescendo em exportações para eles. Então, assim, bela construção. Para quem não botava fé nessa parceria, acho que fica aí claro a nossa representatividade lá. E é legal porque esses caras pagam bem, então eles puxam a média de preço de carne bovina exportada para cima, o que ajuda a compensar aí uma parte do que está acontecendo agora, porque as indústrias recebem em dólares, se o dólar vale menos reais, eu perco um pouco da minha capacidade de pagamento pelo preço do boi gordo nesse momento. Quanto está a margem da indústria, eu não sei. Cada frigorífico tem lá a sua operação, sua diluição de custos fixos, seu endividamento, mas a gente sabe sim que entra menos receita nessa hora que o preço do dólar cai, né? E aqui eu queria falar agora um pouquinho dessa... Eu gosto muito, isso aqui para mim é chave para analisar mercado, né? Como que para onde você fala que o preço vai? Uai, depende, para onde que vai a oferta e demanda? Entendeu? Aí você tem que olhar de uma maneira holística, né? Eu olho o seguinte, ó,
para ensinar vocês a analisar mercado. Não é difícil fazer isso aqui. Abate, o IBGE disponibiliza esses dados. Dentro do abate tem o peso médio da carcaça, aí eu tenho produção de carne. Se eu somar isso com a importação, eu tenho a disponibilidade total de carne no Brasil. Se eu tirar a exportação, eu tenho o mercado interno. Vocês estão entendendo? Se eu dividir pelo número de habitantes, eu tenho consumo per capita. Isso aqui é uma tabela de equilíbrio de preços, ou seja, tabela de equilíbrio de oferta e demanda. Eu olho quanto que a gente produz de carne, quanto que eu demando, e dependendo da disponibilidade interna de carne bovina, eu consigo entender se vai ter mais carne ou menos carne. Aí você combina, né? Poder de compra brasileiro, inflação, dá uma mirada lá, a gente tem chances maiores de acertar do que ficar o tempo inteiro achando, sem olhar o número. Então, vejam aí o que aconteceu, né? A gente tem diminuído a disponibilidade de carne no mercado interno desde 2018, ó. 2019, não, desculpa, desde 2019. 2020 caiu muito, 2021 caiu mais um pouco, né? Mas a gente teve uma crise econômica muito severa, vocês têm que lembrar disso. E assim, depois que o preço do filé mignon chegou quase a R$100, né, é difícil para o brasileiro desempregado e com inflação. Então, vocês têm que entender. Por que você está falando que a disponibilidade doméstica faz o preço subir? É claro, quanto menos oferta, mas depende da demanda também. Então, tem que ser um equilíbrio. A gente tem que ter esse preciosismo. E agora, em 2022, a gente já projetando um aumento leve de oferta. Por quê? Porque nós, provavelmente, teremos mais bois para bater. Dentro do ciclo pecuário, começa já a querer aparecer um pouco mais de reposição, né? A gente já sente esse efeito. O que é esse gráfico aqui embaixo? Ele é a disponibilidade de carne no mercado interno em laranja e o preço da arroba. Só que assim, quando aumenta a disponibilidade de carne no mercado doméstico, o preço da arroba tinha que cair. Vocês veem que eles estão juntos, eles deveriam ser inversos, né? Quando cai a disponibilidade, sobe o preço. Quando sobe a disponibilidade, cai o preço. Mas eu inverti o preço da arroba só para mostrar que eles andam bem em conjunto. Então, se a gente conseguir projetar se tem mais oferta ou menos oferta aqui no mercado doméstico, disponibilidade de carne, eu consigo entender mais ou menos para onde os preços vão. É uma boa dica. Não é só isso, tem muitos outros fatores, mas ajuda muito, tá? Para dar uma dica aí para vocês. Putz, deu uma desconfigurada aqui, mas eu acho que eu vou conseguir. Deixa eu ver o próximo, peraí. Isso aqui, essa análise, dá para a gente fazer mês a mês também. Deixa eu ver se eu consigo mexer. O que aconteceu em agosto do ano passado? Né? A gente ficou sabendo lá da suspensão de China. E nós saímos ligando para os clientes. Falamos, gente, vende segunda-feira tudo que vocês não tinham vendido ainda. Estava 315 em São Paulo naquele dia, né? Dia 31 de agosto. E era uma sexta-feira à noite. A gente saiu ligando para os clientes sexta-feira à noite. Vende segunda-feira, vende o que tem. Provavelmente os frigoríficos não vão querer fazer termo, porque quando dá um problema sanitário, eles se resguardam também e não tem para quem vender, eu vou fazer o quê? E aí a gente falou, então chega segunda-feira, abre a tela da bolsa e vende, né? Venda na bolsa. E aí ninguém vendeu, liga segunda-feira de volta, meu telefone bombando, falando assim, Lígia, mas está 305 na bolsa, caiu R$10. O que eu faço? Falei, meu filho, olha isso aqui. Aí, obrigada. Nossa, show de bola. Isso aqui era as exportações, 268 mil toneladas. Só para a China, 137. O mercado doméstico brasileiro estava sobrando, equilibrado em preços, equilibradinho, em 500 mil toneladas. Se eu pegar essas 137 e tiver que jogar de novo no mercado interno, eu preciso que o consumo brasileiro, da noite para o dia, porque eu não vou mais exportar amanhã, vai estar tudo suspenso. É o acordo comercial, eu preciso cumprir. Né? Eu vou ter que aumentar o consumo doméstico da noite para o dia em 27%. Vou ter que aumentar a disponibilidade de carne aqui domesticamente. Ou eu não abato boi, ou eu abato e inundo o mercado com carne. Vocês acham que o brasileiro, com essa renda ferrada, com o desemprego nas alturas, vai conseguir absorver 30% mais de carne no dia seguinte sem fazer o preço cair? Vende agora, a gente não sabe até onde esse preço vai. E, de fato, né, valeu a pena, porque depois o mercado chegou a 260, né, 270, vai 260 para ser equilibrado. E justo na hora que o boi estava pronto no coxo, outubro. Então, assim, esse número ele traz um racional muito forte para a gente. Ele traz uma coragem de tomar decisão, porque na hora do nervoso você fala, não, mas vai subir, não, mas vai voltar. Ah, mas ano passado não, 2019 ficou só um mês suspenso. Daqui um mês deve voltar. Gente, nós ficamos 3 meses sem exportar para um cara que leva 55% das nossas exportações, que correspondem a 17% de tudo que a gente produz. 17% de tudo que a gente produz. Então,
ajuda muito o racional quando a gente traz esses números para a tabela, né? E aí a gente vem projetando a sazonalidade natural do boi, né? Se a gente pegar ali, ó, a partir de março, a gente começa a projetar uma oferta maior de safra, decorrente de safra, normal. Sazonalidade, está chovendo já faz um tempo, as pastagens estão mais bonitas, daqui a pouco começa a secar, o pessoal precisa pipocar os boi para fora, tá? Eu queria fazer uma última análise, eu acho que vale a pena demais a gente observar isso, que é uma análise sobre o que acontece com o preço do milho. Você está falando de fase de baixa, você está falando de inflação, você está falando de desemprego. O que você me fala sobre anos de eleição? Porque vocês têm noção que eles acabaram de aprovar 4,9 bilhões para distribuir de fundão eleitoral, de financiamento de campanha? Fora os privados é fichinha, né? Em 2017 proibiram doação de CNPJ para campanhas, tem que ser pelo CPF e está limitado a 10% do imposto de renda. Ou seja, ninguém declara nada do imposto de renda, é fichinha. E aí, os caras conseguem lá dar um jeito, são 4,9 bilhões para serem distribuídos em campanha eleitoral pelos partidos aí, tá? E aí o pessoal me fala, nossa, e as Olimpíadas não, a Copa? A Copa também não ajuda? Eu falo, gente, tem uma diferença tão grande entre Copa e eleição, porque Copa é que nem um feriado. Você para assistir o jogo, assa uma carninha. Eleição é grana entrando, você tem injeção de dinheiro, tem uma diferença muito grande. Então, Copa, para mim, assim, é que nem um feriado, não faz diferença muito grande, não. Agora, eleição, sim. E olha lá, se você olhar aqui, meu gráfico está meio ruim, o que eram as barras mais clarinhas? São os anos não eleitorais. As barras mais escurinhas são os anos eleitorais. Então, 2002, Lula 1, 2006, Lula 2, 2010, Dilma 1, 2014, Dilma 2, 2018, Bolsonaro e agora 2022, que é uma incógnita. E o que a gente observa? Duas coisas. Primeiro, que em todo ano de eleição o preço do boi subiu. Essa é a primeira observação, né? Certeza a gente não tem, mas tem uma constatação histórica. Segundo, que essas altas elas vêm perdendo força, assim, paulatinamente, né? Então, subia 32%, 23%, 23%, 7,5% e 4,5%. O que está atrelado à alta e o que está atrelado à redução de ímpeto dessa alta? Aí a gente foi investigar. E eu trouxe a análise aqui para vocês. Eu achei uma análise assim, bem legal que a gente fez. Então, eu peguei o histórico e, por sinal, gente, levantar isso aqui dá um trabalho do cão. O histórico dos financiamentos totais de campanha desde 2002 para cá. Então, assim, dá muito trabalho levantar essa informação, é tudo nebuloso, você não consegue acesso, o site lá tem 1 milhão de tabelas, mas a gente conseguiu. E mudou também a sistemática, né, a metodologia, porque antigamente era financiamento privado e agora é só financiamento público. E a gente teve um gap aí no meio que foi a eleição de 2018. Então, assim, eu corrigi os valores, né, para a gente trazer para uma comparação real. E se vocês olharem em 2002, 3,7 bi de financiamento total de campanha, privado e público. Agora, em 2022, 4,9. E o mais escandaloso de todos foi 2010, com 6,2 bi. Foi a corrida mais, acho que foi a mais nojenta, aí, vamos falar assim, porque é grana demais, né? Eu divido essa grana para fazer um exercício pelo número de pessoas no Brasil, para você ter uma ideia do valor per capita, né, que é investido nessas campanhas, num país aí com milhões e milhões de miseráveis. Com 60% da população não tem saneamento básico, né? E aí a gente teve, em 2018, o menor investimento aí de campanha desse histórico, né? 2,8 bi, que é bastante também. E aí eu fiz um exercício, falei, será que essa grana que se coloca, quanto maior o valor, mais relacionado está alta? Então eu fiz algumas comparações de correlação, né? Falei, será que o valor per capita, o valor do financiamento, tem a ver com a alta do boi? E não tinha. Então, eu fiz as análises de correlação aqui embaixo, né? Vou voltar para cá. Não gostei dessa lupinha aqui de vocês. A gente tem 28% de correlação entre financiamento de campanha, disponibilidade per capita e a alta do preço do boi. Então, assim, é uma correlação muito baixa, 30%. Para ficar legal, tem que ser uns 70%, né? 65%, 70%. Aí falei, putz, inflação. Será que é inflação? Não. Porque a inflação é decorrência da alta da carne, né? O IPCA, ele tem uma formação, tem uma dependência forte ali do preço da carne bovina. Então, eu não sei se é o ovo ou a galinha. Então, IPCA não dá, a inflação não dá. Desemprego? Não. 7% de correlação. Nada a ver, cara. Se tiver muito desemprego ou pouco desemprego, tanto faz. PIB, crescimento
do PIB, do Produto Interno Bruto do país? Tudo a ver. Tem bastante. Ó, quase 60%, né? Que eu estou falando de banana e laranja, são coisas diferentes. Carne e toda a economia, né? Então, tem sim. Falei, será que tem a ver com a fase do ciclo pecuário? Uma coincidência? Justo na fase de alta caiu a eleição e aí bombou? Não tem. Não tem. Eu fiz aqui um sisteminha de correlação. Fase de alta era 1, fase de baixa era -1. O que não dava para perceber era 0, não funcionou. E aí eu falei, poder de compra. Será que poder de compra tem a ver? Porque aí você vem num raciocínio que é o seguinte, você fala assim, uai, gente, se eu ganhar 10 mil, 15 mil ou 100 mil por mês, vai fazer diferença no meu consumo de carne? Eu já vou consumir a carne que eu quiser, né? Eu começo a ir para outros bens de consumo. Vocês concordam comigo? Mas e se eu ganho um salário mínimo ou 3? Faz diferença? Aí faz diferença. Então, o poder de compra, quando ele era mais baixo, e o cara ganhava um empreguinho ali na eleição, ia abanar uma bandeirinha, ia distribuir um santinho, ele ia correndo consumir carne bovina. Era o desafogo dele, né? Eu quero fazer um churrasquinho. E hoje em dia, com o poder de compra, isso aqui, ó, não é aquele indicador de renda que eu falei para vocês. Isso aqui é quantas cestas básicas eu compro com salário mínimo, que é indicador de renda de classe baixa. É nesses caras que faz a diferença. E o que aconteceu? Eu cheguei à conclusão de que quanto menor poder de compra, quanto mais carente é a população, mais ela responde, mais ela é permeável à carne bovina quando entra uma graninha na mão. E aí o que acontece é que a gente teve um fundo ali, um vale de poder de compra. Em 2002 se comprava 1,4 cesta básica com salário mínimo, muito pouco. A gente teve um pico em 2018 de 2,15. E esse ano, esqueci de colocar ali, era projetado, era para escrever na canetinha. Esse ano a gente está projetando de novo um retorno a 2,06. Então, como a inflação bateu e pegou, a gente está voltando um pouco no poder de compra. E isso deixa o cara um pouco mais permeável. A carne boa um pouco mais. Pega lá, ó, 2010, que o preço da carne subiu 20%. Lígia, você acha que pode subir 20%? Não, né, meu filho? A inflação do jeito que está, né? IPCA superando aí 10% ao ano. Mas ainda assim acredito numa alta, por sazonalidade do boi, grana líquida entrando no bolso desses caras e poder de compra um pouco menor, um pouco mais permeável, né? Já que o filé mignon estava R$100, putz, você recebeu uma graninha, vamos fazer um churrasquinho, vamos nos dar um agrado aqui. Então eu acredito ainda que a gente tem espaço para que esse boi suba uns 5 a 7%. Isso que a gente está projetando agora, na entre safra em relação a abril agora, tá? Que agora começa a corrida eleitoral mesmo. Agora o negócio pega pressão. Então, o boi tem espaço para se valorizar para outubro, na nossa visão. Vamos ver se isso se confirma, se a gente conseguiu fazer a análise correta, tá? Até porque tem muita coisa para vir aí pela frente ainda. Mas esse é o estudo de correlação. E aí, para a gente finalizar, pessoal, falei, né? Esse aqui é o que fazer agora, né? Falou, legal. Tomara que suba em outubro, e se não subir, o que eu faço? Aí que é o difícil, né? Vamos finalizar assim com gestão, tá? Lígia, sou criador, estou magoado, você está falando aí que o preço do bezerro vai cair, o que eu faço? Né? Lígia, eu compro o bezerro, e agora? Eu mudo para recria, o que eu faço? O negócio é o seguinte, gente. A gente sempre tem ciclo pecuário, fase de alta e fase de baixa. O que é legal? Comprar boi na fase de baixa, quando a relação de troca está favorável. Ah, mas eu deixo minha fazenda vazia enquanto isso? Você não precisa deixar ela vazia, mas você pode deixá-la menos lotada. Porque se eu encher a fazenda agora de bezerro, o que vai acontecer lá na frente? O teu risco desse bezerro é muito alto. E aí eu falo assim, olhem para dentro da fazenda, né? Ela está legal? Ela comporta mais animais? Eu consigo aumentar a capacidade de suporte dela? Porque é o seguinte, que todo mundo prega, né? Você já deve ter ouvido falar assim disso tantas vezes. O boi perde valor real no tempo e eu preciso aumentar a produtividade para contornar esse problema, né? A gente escuta isso assim, desde que eu vim trabalhar nesse negócio. Então, aumento de produtividade é o quê? Tecnologia. Põe tecnologia na produção. E é lindo, né, falar isso. Nossa, adoro tecnologia. Mas, gente, a tecnologia, ela traz... Sim, ela precisa de investimento, mas ela traz uma complexidade muito grande. Toda tecnologia que você põe lá dentro, você precisa medir, você precisa de gente especializada para mexer com aquilo. Então, é lindo de falar, mas é difícil pra caramba de executar, porque traz uma complexidade de gestão. Por exemplo, faz de conta que você bota lá agora os seus funcionários para usar um aplicativo no celular, todo mundo sabe fazer isso hoje em dia, qualquer pessoa tem WhatsApp hoje em dia.
E aí esses dados, eles ficam lá no celular. Quando ele conecta na sede, sobe no servidor da empresa. E você começa a coletar esses dados sistematicamente. Faz de conta que é dado de produção de pastagem. O cara joga o quadrado agrostológico, mede lá, ou sei lá, leitura de coxo, o que vocês quiserem. O cara põe no aplicativo, quantos sacos de sal precisa comprar, tanto faz. Põe no aplicativo, sobe para a nuvem lá ou para o servidor da empresa. Você sofre um ataque hacker, que é o que a gente estava falando ali agora há pouco, quem estava lá atrás comigo. Você sofre um ataque hacker. E aí? A complexidade, você precisa ter um cara de TI agora para resolver essa viagem. Então, assim, a tecnologia ela é maravilhosa, mas ela não é fácil. Então, todo mundo vende como uma coisa, você não está fazendo isso, você está errado. E não é fácil, gente. A gente tem que fazer devagar, com parcimônia. E eu sempre falo, o básico bem feito, feijão com arroz, é muito mais importante do que você querer viajar numa coisa que ainda não está na tua hora de fazer. Então, assim, eu preciso aumentar a produtividade. Mas eu preciso olhar para os básicos sempre. Tua genética está bem feita, tenho que melhorar. Teu manejo de pastagem, que é a coisa mais barata que você pode ter, é produzir com pasto. Está tudo bem feitinho, tudo bonitinho? Né? Tua nutrição está legal? Teus animais estão bem terminados? Como está a eficiência de engorda do teu gado? Você está deixando o gado passar do ponto e perdendo recurso? Perdendo pasto? Deixando de mandar um animal que já não está mais ganhando peso para colocar um que está com super potencial no lugar? Vamos adequar essas coisas? Então, assim, todo o processo de aumento produtivo, ele passa por duas etapas. A etapa financeira ou zootécnica e a etapa econômica ou agronômica. Aqui é uma propriedade que a gente atendeu uns anos atrás. E assim, isso aqui não são anos, isso aqui não são meses, são situações. Cada evolução de uma situação para outra vai depender do estado da fazenda. Se eu tiver uma fazenda que está no chão, para eu fazer a etapa zootécnica vai demorar muito mais do que uma fazenda que tem uma boa gestão. Então, só para contextualizar. O que é a etapa zootécnica? É onde eu vou fazer melhoria de genética, manejo de pastagem, controle de invasora, divisão de pasto, melhoria de qualidade de água. E o investimento nessa etapa, ele é bem menos agressivo. Tá? Depois que eu fiz toda essa melhora, aí eu vou fertilizar, vou adubar e pôr boi em cima. Então, né, eu vou aumentando o meu fluxo de caixa, né, na etapa zootécnica para estar financeiramente e tecnicamente preparado para receber mais boi e aumentar a lotação lá na frente. Quando eu aumento a lotação, aumento a produtividade, diluo mais custos fixos. É isso aí. Aí você pensa igual a indústria, né? Produzir mais, diminuir o custo da unidade produzida, etc. Acontece o seguinte, se eu conseguir combinar a segunda etapa, que é fertilização, adubação e compra de rebanho, aumento de rebanho, na fase de baixa do ciclo pecuário, eu tenho uma vantagem competitiva, gente, que vocês não estão fazendo ideia. É muito grande, porque ninguém faz isso. Vocês estão entendendo? Então, eu posso agora, hoje, deixar a fazenda um pouco mais vazia e focar nas melhorias técnicas. Eu não estou saindo da fase de alta do ciclo? Eu não estou saindo com caixa um pouco mais reforçado? Olha o tamanho dessa feira aqui, gente. O agro não foi o top, o boi não subiu mais de 50% em 2020? Mas eu me dei mal em 2020 por causa da reposição. Bom, o problema é seu, porque na média o boi se valorizou acima dos custos. Na média, as pessoas ganharam mais dinheiro do que em 2019, do que em 2018, do que em 2017. Na média, o boi se valorizou acima da inflação. A inflação não foi de 50%. Então, na média, você está saindo com o caixa um pouco mais robusto, um pouco mais fortalecido. Então, para lá, faz um plano e fala, agora eu vou melhorar isso aqui. Sabe por quê? Eu não posso lotar com boi, porque minha fazenda ainda não está preparada como deveria. Eu vou implementar modificações zootécnicas que vão ampliar minha capacidade de receber animais e, na hora da fase de baixa, eu loto isso aqui com uma vantagem competitiva, na etapa agronômica. Então, pensem nisso, conversem com um consultor, tracem um plano econômico, que você pode deixar a fazenda um pouco mais vazia, trabalhar no aumento da capacidade de suporte dela e lotar quando a gente vir o preço da arroba cair, né? O preço da reposição cair. Quando que é, Lígia? E aí eu vou, desculpa voltar tanto aqui, vou finalizar minha palestra, eu prometo que é o último. Eu vou dar um sinal para vocês. Isso aqui é o sinal, ó, peraí. Achei. Toda vez que o abate de fêmeas, e tem um monte de gente que disponibiliza essa informação de graça, não precisa ficar montando tabela, entrando no IBGE, não precisa de nada disso, tá? Scott Consultoria disponibiliza, o Rogério Goulart disponibiliza, a gente disponibiliza, está tudo feito. Toda vez que o abate de fêmeas bate 48% ou próximo, 1, 2 vezes,
a margem do bezerro começa a subir. Toda vez que bate 2 vezes, 1, 2 vezes, ok. Aqui demorou até um pouco mais, mas 1, 2 vezes. 1, 2 vezes, 3 vezes, em 48%. Na segunda vez que bateu 48%, às vezes demora um pouco mais. Mas bateu 1, bateu 2, você já sabe que o preço do bezerro vai subir. Porque isso aqui é sinal de desespero do produtor que está batendo fêmea. Não só numa temporada 48%, como em 2. E daqui a pouco o reflexo vem. Essa é a dica, gente. Nessa hora a reposição vai estar mais competitiva, desculpa, o boi gordo vai estar mais competitivo, a reposição vai estar um pouco mais vantajosa, vocês podem entrar lotando a fazenda, essa é a hora. Às vezes, gente, ninguém acerta o olho da mosca. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, mas bateu 2 vezes 48% de abate de fêmeas, proporcional ao abate total, faça negócio, traga boi para dentro, que vocês têm uma vantagem competitiva. Ações, tá bom? Por fim, acabou, só vou pôr o slide de agradecimento aqui. Queria agradecer imensamente pelo convite, é uma honra estar falando para o maior setor do país, numa das maiores feiras do país, para algumas das pessoas mais produtivas do país, para uma feira desse tamanho. Então, assim, obrigada pela confiança, obrigada pelo tempo de vocês. E quem quiser falar e conversar, estou à disposição para as perguntas e tudo mais. Obrigada.